Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém. Sentem-se por gentileza. Obrigada a Deus. A bacia de lavar de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar, de nos transformar. Deus sempre envia primeiro a sua palavra. E quando ela não é o bastante, a gente já sabe que Ele mexe nas circunstâncias. Ele manda a palavra para nos despertar, para nos posicionarmos em fé e tomarmos uma direção diferente. Mas, infelizmente, para alguns não é o bastante. Por isso que vamos ver o Senhor mexendo nas circunstâncias e Ele permite situações para lavar a pessoa. Moabe é a minha bacia de lavar. Moabe, que hoje é Jordânia, sempre foi a bacia de lavar o espinho na carne, na vida, na carne do povo de Israel. Labão foi a bacia de lavar de Jacó. Quando Abraão aceitou a direção, a proposta da Sara para deitar com Agar, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. O silêncio de Deus foi a bacia de lavar na vida de Abraão. Saul foi a bacia de lavar na vida de Davi. Quando nós estamos vivendo uma situação atravessando um deserto, se não buscarmos revelação, o que Deus quer de nós, nós podemos ter um comportamento estúpido diante do processo do crescimento. E não crescer, na verdade, né? Aquilo é para nos levar a crescer, e ao invés de nós crescermos, nós temos atitudes imaturas e até desistimos. Algumas pessoas, durante a poda, ou quando Deus está levando ela a crescer, o processo do crescimento, em vez delas se aproximarem da luz, distanciam-se dela. E com isso criam meios na força do braço, na carne. O que mais vemos são pessoas se distanciando da luz. No momento em que Deus está trabalhando a maturidade nelas. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Então, se você estiver no escuro, não vê luz nenhuma, o que você vai fazer? Você vai se apoiar em Deus, você vai correr para Deus. Porque Ele é a luz. E quanto mais você se distancia da luz, mais na escuridão você vai estar. Quanto mais você se aproxima da luz, mais luz você terá. Mas se a pessoa se distancia da luz, o que ela faz? Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam.
Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Tomar uma direção oposta à palavra de Deus não é o caminho correto. Nem a atitude inteligente. Isso quer dizer que quando a pessoa não está andando à luz do Senhor, da sua palavra, através do fogo do Espírito Santo, ela vai acender as suas próprias tochas. Ela vai criar meios que, de certa forma, darão para ela um norte. Mas se essa direção não vier de Deus, ela seguirá uma direção cada vez mais oposta, distante, contrária de Deus. Quando um cristão não caminha na luz de Deus, ele caminha à sua própria luz. Agora, a pergunta é, que luz? Não há luz nenhuma em mim se não vier de Deus. Eu só posso ser a luz do mundo através de Jesus. O sal da terra através de Jesus. Eu não tenho poder de salgar minha própria vida, nem de iluminar minha própria vida, se não for por intermédio de Jesus, da sua palavra. Mas a pessoa cria seus próprios meios. Ela acende a sua própria luz. Quem olha de fora pode achar que aquela luz, se a pessoa não tiver discernimento, provém de Deus, mas não provém. Muitos, como Israel, acenderam as suas próprias tochas. Se a direção que você recebe não vem de Deus, ela vem de alguém, de alguma coisa, vem do mundo. Ou vem da sua cabeça ou da cabeça de alguém que é pior. É pior ainda. E eu não quero nada da minha própria cabeça, quanto mais da cabeça dos outros. Nem você deve querer. E às vezes Deus vai ter que usar algo para mexer nas nossas circunstâncias, para nos ajudar a ver, para nos lavar. E aí a gente pode parar num momento como esse e fazer essa pergunta. Será que essa situação que eu estou passando não é a bacia de lavar de Deus? Será que você está conseguindo enxergar que Deus está usando algo para refinar você, para purificar você? Será que você se sente perdido? E Deus está dizendo, o caminho para você voltar é se aproximar dEle. E não se afastar dEle. Porque quanto mais a pessoa se afasta do Senhor, mais trevas ela atrai para a vida dela. Mais problemas. As tochas que nós mesmos acendemos nos levam a tormentos. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Em Deus está o manancial da vida. Se você quer uma vida plena, em Deus está o manancial da vida. E na luz dele é que nós veremos a luz. Que nós vamos adquirir o caráter certo. Vamos seguir para a direção certa. Mas alguns acenderam suas próprias tochas.
Mas é estando em Deus, no verdadeiro fogo, que achamos a verdadeira luz, enxergamos o que é certo, o que é bom para a nossa vida. Mas se você não andar à luz da palavra de Deus, você pode se enganar. É normal quando você vê um mundano no pecado. Quem que vai se assustar quando de ímpio vem coisa ímpia? A Bíblia diz que de ímpio vem coisas ímpias. Então, de ímpio vem coisas ímpias. Alguém vai se assustar quando vê a impiedade do ímpio? Não. Quando o ímpio mente, engana, trai, é maldoso? Não. O problema é quando isso é visto na vida de alguém que diz que anda na luz. É normal um ímpio andar na impiedade, na iniquidade? É, mas não é normal que um crente em Jesus produza a sua própria luz, viva à base da sua própria visão e faça as coisas ao seu próprio modo. Não. Obsessão é uma ideia fixa. Um controle demoníaco, maligno. E muitas pessoas vivem sob essa condição, debaixo dela. Quando uma pessoa mente para o outro, ela é mentirosa. Mas quando ela mente para si mesma, ela é considerada uma obcecada. E às vezes ela está mentindo para ela, e obviamente ela está mentindo para todo mundo. A consciência cauterizada faz a pessoa acreditar que o errado é certo e o amargo é doce. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá para Isaías 5. Você pode encontrar. A Bíblia diz em Provérbios 23, 23, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, ó, primeira coisa, compre a verdade tem um preço. Ponto. Não tem verdade sem preço. Para você andar na verdade, você vai ter que pagar um preço. Falar a verdade, você vai ter que pagar um preço. E não abra mão, nem tampouco, da sabedoria, o princípio da sabedoria e temer a Deus, da disciplina, disciplina é governo, e do discernimento, que também é chamado de inteligência, onde você consegue se antecipar. Uma pessoa que tem discernimento, eu penso que a grande característica de alguém que tem discernimento é que ela se antecipa. Ela consegue ver com antecipação onde aquilo vai dar e ela se move da maneira certa. Mas tem gente que não tem discernimento nenhum. Então, o buraco está ali. Ó. Ele cai nele. Mas quem tem discernimento, ele enxerga o buraco, ele se organiza, ele nem quer passar perto. A realidade espiritual é a verdade que nos liberta. E muitos não vivem a realidade espiritual. Vivem um engano. O cristão falha quando ele troca a verdade pela falsidade. E ele não vê claramente, ele é falso com ele mesmo. É falso com Deus, com ele, com as pessoas. O verdadeiro caráter de certos fatos, ele não vê, mas ele ainda se considera esclarecido. E ele vai bater que é aquilo mesmo.
o que pensa e faz é errado, mas acha que está certo. Essa condição é chamada de obsessão. A pessoa obcecada precisa da luz de Deus. Caso contrário, ela vai andar em trevas. Talvez até uma vida inteira. Numa mentira, acreditando que é verdade. E aqueles cegos obstinados? Precisam desesperadamente da luz da palavra de Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. E quanto mais a palavra entra, quer dizer, quanto mais nós colocamos luz, mais claro tudo vai ficando. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus. Eu bato o pé que Deus está no meu coração, que está tudo certo. Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, a luz é o quê? A palavra de Deus. O que a palavra diz? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Eu afirmo que eu não tenho cometido. Fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quer dizer, então eu falo a verdade, mas Deus está mentindo. Quem mente é Deus. Eu estou afirmando um negócio. E eu estou acreditando numa mentira, num engano, que na verdade está me desgraçando. Mas eu estou cega. A pessoa está cega. Tem gente que afirma que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas. Paulo foi um homem obcecado. Consentiu na morte de Estevão, homem de Deus, porque achava que aquilo era cultuar, era adorar, era servir a Deus com fervor. Ele se apresentava como um zeloso da lei. E fazia o que fosse preciso em nome de Deus. Paulo consentiu na morte de Estevão, acreditando que ele estava fazendo algo bom, que ele estava agradando a Deus. Você vê o que pode acontecer com a pessoa se ela não buscar a revelação da palavra de Deus. Para a psiquiatria, na obsessão, as ideias são fixas e o indivíduo se concentra nelas, de modo que ele não consegue se livrar com facilidade de tais pensamentos obcecados. Ele até percebe seu comportamento irracional.
porém sente-se incapaz de controlá-lo. À medida que uma pessoa pensa fixamente sobre algo, esse algo se torna normal, como um hábito. E isso leva ao rompimento da realidade. Outras pessoas desenvolvem a cobiça por propósitos que são contrários ao Evangelho. Acreditam e começam a propagar ideias antibíblicas. Por exemplo, uma pessoa que abre uma igreja inclusiva ou se apresenta como um pastor, uma pastora de uma igreja inclusiva e quer distorcer a palavra. Há uns anos atrás, um determinado líder, ele afirmou que o aborto não é pecado e que se fosse, que podia cair sobre ele esse pecado. Agora você imagina o nível de obsessão, de loucura. A pessoa fala um negócio, porque isso é obsessão, não pode, eu não posso crer que uma pessoa dessa falou consciente. Para mim isso é uma consciência cauterizada de alguém que fugiu da verdade, que deixou a consciência ser cauterizada à medida que você vai passando por cima de tudo que você sabe. Sua consciência vai cauterizando. E aí você pode chegar num momento da sua vida em que você bota na sua cabeça que o que é errado agora é certo. Está correto. Você não vê que tem gente que ataca, de vez em quando aparecem uns aí que atacam igrejas e atacam isso, aquilo, e faz uma defesa mesmo. Tem um argumento convincente, as pessoas se convencem. O argumento é convincente. Não, porque eu tenho zelo, porque eu discordo, porque isso está errado, aquilo está errado. Mas, quer dizer, ele está fazendo uma coisa errada, dizendo que é certo. Então, o outro está errado, e ele faz uma coisa errada para combater uma coisa errada. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas pessoas que fazem uma coisa errada para combater uma coisa errada? E o que eu lamento é quando eu vejo uma geração tão pobre da palavra de Deus, que desconhece a palavra de Deus. Porque é nítido a maneira como as pessoas agem. Elas agem como quem não conhece mesmo. Elas tomam partido de cá, elas tomam para lá, elas vêm para cá, elas vão para lá, elas não têm um norte, que é a palavra de Deus. Elas estão sempre pendendo por uma direção. Se envolvendo com alguma coisa que não vai ajudá-las, que não é bênção para a vida delas. Mas por quê? Ela não conhece. E às vezes ela está seguindo, ou ela pode estar seguindo um mentiroso, ou ela pode estar seguindo um obcecado. Ela está curtindo ou dando crédito para um mentiroso, ou ela pode estar dando crédito, curtindo coisas e comentando de um obcecado. Mas como ela não conhece a verdade, qualquer argumento convincente vai tomar a vida dela. É convincente, ela não conhece a verdade. E Paulo falou sobre esses argumentos convincentes.
Ela não conhece a verdade. Ué. Então, convenceu ela. É convincente. Faz sentido na cabeça dela. Porque se eu não conheço a verdade, um negócio pode parecer ter lógica, ter sentido, e eu me encaixar naquilo. Porque a realidade espiritual não faz parte da minha vida. Como que eu vou saber apontar a mentira se eu não conheço a verdade? Em Deus, não há treva nenhuma. E a Bíblia vai falar dos argumentos convincentes que enganariam até os escolhidos. Em Colossenses 2,4 diz, eu lhes digo algo para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Tenham cuidado para que ninguém os engane ou os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. A Bíblia tem direção para tudo, muitos já perderam tanto na vida porque penderam para as trevas e acreditam que estão andando à luz da palavra de Deus. Se alguém sabe que pecou, e mesmo assim diz aos outros que não pecou, é uma mentira. Mas se ele pecou e ainda assim crê que não cometeu pecado, isso é engano próprio. É obcecado. A mentira é cometida quando alguém sabe que pecou, mas diz aos outros que não. A obsessão é evidente quando alguém peca e ainda pensa tão bem de si mesmo que crê que não tem pecado. O mentiroso conhece o seu pecado, mas procura enganar os outros. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E um versículo que ilustra muito bem o que eu estou dizendo, vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Vai vir um tempo em que as pessoas vão matar achando que estão adorando a Deus. Ele disse, e quando Jesus disse isso, não demorou, estavam lá matando o próprio Paulo, consentiu na morte do Estevão. Estava lá, ele suspirava, ameaças, vivia em busca daquelas cartas para ele poder fazer o que ele queria. Muitos pregam o amor conveniente. Conveniente à própria carne. Deus é amor. E a gente sabe que Ele ama a nossa vida independente de como nós estamos. Né? Seja no lamaçal, no pecado, Ele nos ama do mesmo jeito. Mas Ele defenderá até o fim o direito de uma pessoa ir para o inferno, se assim ela desejar escolher buscar para a vida dela. Porque ela não quer se submeter à palavra. Ela não quer a verdade. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu tenho comunhão com Deus, porque quando eu estou mal, eu estou no pecado, mas
Deus me ouve, Deus está comigo. Quando eu estou mal, eu busco a Deus, o Senhor vem, Ele me consola, Ele fala comigo, óbvio. O Espírito Santo não foi tirado da terra. Mesmo que você tenha acendido a sua própria tocha, e no momento difícil você o buscar, no momento de dor, Ele vai consolar seu coração. Ele vai aliviar a sua alma. Mas isso não significa que o seu nome está no livro da vida, nem que você terá uma vida vitoriosa, porque quem acende a própria luz vive em tormento. Nunca tem paz, porque nunca está no lugar que deveria estar. Não há uma entrega. Quando Deus usa a bacia de lavar, a bacia de lavar dele é para nos limpar, nos purificar. É para nos despertar, para nos sacudir. É para nos levar a ver aquilo que nós não estamos vendo. Que está roubando a nossa vida. Que pode estar nos mandando para o inferno. E a gente precisa perguntar, nós temos aceitado os banhos de Deus que Ele tem nos dado? Ou estamos nos distanciando ainda mais da luz, quando Ele começa a trabalhar em nós, e estamos acendendo as nossas próprias tochas? Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. O Senhor disse, ó, se eu não tivesse realizado no meio deles o que eu realizei, se eles não tivessem visto o que eles viram, se eles já não tivessem ouvido o que eles ouviram, eles não seriam culpados. Mas eles ouviram, eles viram. E eles decidiram odiar a mim e a meu Pai. Porque se me amardes, guardareis meus mandamentos. Quando eu não guardo, eu estou em que condição? De quem ama ou de quem odeia? De quem odeia. Mas é difícil aceitar. E é por isso que muitos acendem as suas próprias tochas. E criam suas verdades distanciando-se da luz. E criando a sua própria doutrina, transformando o que é certo em errado. E ainda querendo dizer, mas eu amo a Deus, mas eu estou ajudando as pessoas, É engraçado como as pessoas começam até a dizer, sabe, eu sou gentil com as pessoas, mas isso é uma questão de educação. Simples. Você não está fazendo nada demais? Não, porque eu fui honesto nisso aqui. Ué, isso não é qualidade, isso é nosso dever. Não, porque eu ajudei tal pessoa. Ué. Isso é um princípio que o generoso prospera. O maior beneficiado com isso é você mesmo. Mas quando a pessoa não quer se submeter, ela não quer ceder para a verdade, isso é verdade. É o que diz a Bíblia. Ela vai tentar pular aquela parte e viver a despeito disso. E aí o coração dela endurece. E é onde ela cria, ela acende a sua própria tocha, o seu próprio fogo. As pessoas que insistem em permanecer no mesmo lugar não seriam culpadas
se não tivessem visto tudo que Deus já fez. Se não conhecessem a verdade, elas não seriam culpadas. Mas quando você conhece a verdade, agora é você culpado. É o que Jesus falou. Porque conhece a verdade, sabem diferenciar o que é certo ou errado. Se a pessoa buscar lá no fundo, ela sabe. Ainda que ela tente esconder, ela sabe dizer o que é certo, o que é errado. E a gente tem que tomar cuidado para não se convencer que o errado é certo. Cuidado para não se convencer que o pecado não é pecado. Num tempo onde pecado agora mudou de nome, é doença. Tudo que era pecado agora é doença. Pelo menos uma lista bem grande daquilo que a Bíblia chama de pecado, tem gente chamando de doença. E isso é obsessão. É mentir para si, é o engano próprio. A igreja de Laodiceia, que quer dizer, que significa onde o povo governa, estava na condição do crente morno, que crê em Jesus, mas o Senhor está do lado de fora. Eu creio em Jesus, mas não se meta na minha vida, Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, vou até a igreja. Tinha até a igreja onde o povo governava. O povo governa, as vontades governam, as paixões governam, os desejos governam. E Jesus está do lado de fora batendo e dizendo, eu quero entrar. Não. Você não pode entrar, Jesus, porque se entrar, eu vou ver a luz de verdade. E eu vou ter que andar a sua luz e não a minha luz. Então eu me distancio da luz. E acendo a minha própria luz. Eu crio um engano. Quantos que o Senhor está do lado de fora buscando, Ele quer entrar? E que tipo de gente tinha em Laodiceia? O frio, não. O quente, não. O morno. Aquele que não era nem uma coisa nem outra. Ele nem é santo e ele não está totalmente no mundo. Ele está ali, entre uma coisa e outra. Ele quer as duas coisas. Ele quer a parte que lhe agrada, ele quer essa concessão. Então vamos fazer essa concessão. Essa é a parte que eu quero. Então aqui Jesus não vai entrar. Eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu não quero esse culto, eu não quero essa palavra, eu não quero essa parte da Bíblia. Mas outras áreas, tudo bem, não tem problema. Então eu quero estar na igreja, o morno é aquele que ele quer estar na igreja, ele crê em Jesus, mas ele não quer obedecer. Ele quer as partes que para ele são até agradáveis, mas ele não quer a parte que vai contra a sua vontade, a sua carne. Isso ele não quer. E aí Jesus está lá batendo, ele quer entrar, mas a pessoa está, alguns estão imperceptíveis, insensíveis ao toque dele, cegos. Estão nus, pobres, está escrito lá, né? Cegos, miseráveis espiritualmente, mas acham que não precisam de Deus. Você não vê? Tem gente que você vai, dá até preguiça. Você está vendo e vai para orientar, não, porque eu sei, não, porque, sabe, também, não, eu sou uma boa pessoa, não, porque eu faço, não, porque eu isso. Ele vai te argumentar, tanto ele está para falar. Ele está cheio dele.
Ali você já para e pensa assim, eu já tive diante de pessoas que eu simplesmente... Eu lembro de alguém que me perguntou, bicho, você não tem nada para me dizer? Não, você sabe tudo, ué. Eu não sei por que você veio buscar ajuda. Você não quer ajuda. Você quer só falar. Você não quer mudar. Não tem nada errado com você. Está errado com as pessoas. Não é com você, você não se vê. Os orgulhosos, os soberbos, são os que mais sofrem com obsessão. É o que está em Obadias 1. A arrogância do teu coração te enganou. A arrogância do coração de muita gente tem enganado. Essas pessoas têm sido enganadas. Porque acham que estão numa condição espiritual privilegiada, mas estão se enganando. Estão cegos, estão cegas, irredutíveis à palavra de Deus. O obcecado, embora tendo pecado, crê e diz aos outros que não tem. Ou, para ficar melhor, ele diz, não, sabe, eu sei que eu tenho meus erros, porque ninguém é perfeito, né? Mas lá dentro ele está dizendo o contrário, ele não acredita nisso. Não é o que ele acredita. Ele está vendo defeito no outro. E o que Deus está falando com ele não quer acatar. Porque é o orgulho. Então, em outras palavras, enganar os outros é mentira. Enganar a si mesmo é obsessão. E em Obadias fala isso, a arrogância do teu coração te enganou. E é duro quando você vê. Às vezes você está diante de uma pessoa que é cega. Não é que ela não teve acesso à verdade. Mas ela não... Ela se convence de uma coisa. E se você acredita numa mentira, é verdade para você. Ainda que a palavra esteja mostrando, não. Não é para mim. Dentro da igreja, tem sempre isso aqui, ó. Na festa dos judeus, o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Cada um falava uma coisa. Você vê que dentro do próprio culto tem aquele que está comendo e que não é incomum eu receber, às vezes em encerramento de jejum, mensagem, gente ainda dizendo assim para mim, ai, bispo, por mim não acabava, por que você não ficou um pouco mais? E não é incomum você também encontrar aqueles, nossa, demora demais, o culto é longo demais, nossa, não sei o quê, tem de tudo. Sempre tem uma opinião, ele é um bom homem, ele está enganando, né? Aquilo é puro engano. Tem aquele que está olhando para você e recebendo a palavra e comendo a palavra, e o outro está lá naquela malícia, naquela desconfiado, não sei, estou vendo. Sem contar os fiscais teológicos, que eles ficam atrás daquele ponto. Se errar, se esquecer, se deixar passar, ele já está, isso aí não está na Bíblia, isso aí não é certo, não, isso aí não sei. É assim. Aí você olha a vida da pessoa. Normalmente dá pena. Por isso Jesus mandou não perder tempo com esses.
Não perder ele. Em vez de estar recebendo o que o Espírito está mandando para ele, não, é um bom homem. Não, está enganando os outros. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Olha que coisa! Gente que ainda não tinha assumido o Senhor, porque tinha medo de represália. Medo. Tinha medo. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Queridos, é impressionante. Eles se achavam tão conhecedores que eles se tornaram pessoas rasas, na verdade. Fúteis e rasas. Olha a contradição, porque tem gente que assim não sabe. Já conversou com gente que em pouco tempo, ele se contradiz, porque ele não sabe. Ele não sabe, na verdade, o que ele quer, o que ele gosta, a verdade. Ele não sabe nem se explicar, ele não sabe. Eles viam de forma rasa e natural. Então, eles reconheceram que a palavra era profunda, que havia inteligência. Mas para onde que eles foram? Para tentar diminuir? Nossa, mas de onde que veio esse conhecimento todo? Se ele nunca estudou? Quer dizer, ele tem conhecimento, ele é sábio, ele é profundo. Mas ele nunca estudou. De onde que vem isso aí? A palavra vai abrindo, vai abrindo e vai mostrando quantas pessoas que só estão perdendo o tempo delas. Com bobagens. Elas se prendem a bobagens, elas estão presas a coisas irrelevantes. O que pesou para eles não tinha relevância nenhuma aqui. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu espírito vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Vocês querem saber mesmo se eu venho de Deus ou não? Se o meu ensino vem de Deus ou não? Faz o que eu estou fazendo, o que eu estou mandando, o que eu estou orientando, o que eu estou sugerindo, o que eu estou pregando. Por que vocês não fazem? Façam. Vocês já tentaram tantas coisas, por que você não tenta a palavra? Faz isso aqui. Aí vocês vão saber se vem de Deus ou não. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. O milagre que ele fez foi libertar aquele homem que ficou no tanque de Betesda 38 anos. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, porque quem primeiro circuncidou a si e a toda a casa foi Abraão, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada,
Por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Vocês não estão fazendo julgamento justo. E a gente tem que perguntar se a gente não tem a mesma mentalidade desses aqui. Muitos estão presos a coisas sem sentido. E estão cometendo injustiça, porque o julgamento não é justo. E o que é pior, né? Estão tão cegos que não acreditam que estão cometendo um grande erro. Quando um cristão acende as suas próprias tochas, ele passa a acreditar e propagar mentiras, como se fossem verdades. Se não vigiarmos, nós podemos cair em extremos. Porque você tem que conhecer a verdade. É a verdade que nos liberta. Davi é o exemplo de alguém que durante algum tempo, durante um período, ele sofreu de obsessão. E a gente conhece a história dele. Não foi à guerra, levantou tarde, foi caminhar pelo terraço, uma mulher tomando banho, sabia que ela estava se purificando do período menstrual, então ele sabia que ela estava no período fértil, ele ficou sabendo que ela era casada, quem era o pai, quem era o avô, quem era todo mundo, vai ler lá que você vai ver, ele sabia tudo, mas ainda assim, ele mandou buscar a mulher, deitou com ela. E depois, tudo que ele fez foi tentar esconder o pecado dele. Até não ter mais jeito, cometeu adultério, cometeu assassinato. Até o profeta Natan ir lá confrontá-lo e contar uma história de um homem rico que tinha muitas ovelhas, que foi lá e pegou a única ovelhinha de um homem pobre para poder... matou para alimentar pessoas que tinham chegado na casa dele, algo assim. E Davi se levanta, irado, e disse sobre a injustiça daquele, disse, ele vai ter que pagar, ele merece morrer e vai ter que pagar 4 vezes mais. Liberou uma palavra, chegou a perder 4 filhos. 4 seus filhos, ele matou um, 4 seus filhos foram mortos. E por anos ele sofreu. E aí Natan olha para ele e fala assim, você é esse homem, Davi. E ele desfalece. Você é esse homem. Porque é fácil a gente olhar as injustiças e ir lá para a internet. Ai, que horror, ai, que horror. É injusto, é injusto. E nós estamos no nosso mundinho cometendo injustiças. O que mais tem são os juízes de internet, os advogados de defesa, os de acusação, os promotores. Estão cheios, a internet está cheia de gente assim. E aí vai chegar perto. Às vezes a vida lá sabe apontar com a sua religiosidade, julgar os outros. E quando chega perto e olha lá dentro, a vida daquela pessoa não está alinhada, não está arrumada, não está como deve estar. É interessante como você vê, gente, sendo mau pai, tomando as dores dos filhos dos outros, sendo um péssimo filho, tomando as dores
dos velhinhos abandonados. Pessoas sendo injustas com quem lhe estendeu a mão, falando de injustiça, quando olha e se incomoda com o que foi feito, não sei com quem. Ele sabe dizer, igual Davi, injusto, ele deve morrer, deve pagar 4 vezes mais. E Natã olha para ele, vai ler o texto. E diz, é você, Davi. Esse homem é você. No Salmo 51 você vê o arrependimento dele. Que levou 1 ano, ele permaneceu na obsessão, cego, acreditando que ele podia esconder o pecado, que ele podia colocar um homem, a intenção dele, tanto que a expressão foi, você matou um inocente com a espada dos amonitas. Porque quando você mandou botar na frente da batalha, você tinha a intenção de que ele morresse, você sabia que ele tinha preparo para aquilo. E mais tarde ele vai dar os conselhos para Salomão. Meu filho, cuidado com as intenções e motivações do coração, porque Deus leva em conta. Aí é outro assunto, né? Pregar sobre intenções e motivações dá outro culto. Mas a verdade é que muita gente está fazendo o que não é certo. Está fazendo o que não é certo, achando que é certo, porque ele acendeu sua própria tocha. Mas tem aqueles que estão lá dentro. Aqui fora ele faz o que é certo, mas aqui dentro ele tem a intenção e a motivação erradas. Totalmente. E é uma história difícil. Você olha a história, você vê o perigo de uma pessoa se deixar levar. Ele quebrou muitos princípios ali. E tentou levar aquilo escondendo. Até que chegou um momento que não deu mais para esconder. Ele foi confrontado. E teve que ouvir, a espada nunca mais vai sair da sua casa. Quando a gente vai para Malaquias, é possível ver o tamanho da cegueira desse povo. O Senhor está falando sobre os erros, sobre os pecados deles. Leia o livro de Malaquias, é uma coisinha que você lê em meia hora. O Senhor está falando. E eles estão lá perguntando. Mas no quê? No que nós falhamos? No que nós erramos? Mas no quê? Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Eu sempre os amei. E vocês estão aí? Não estou vendo esse amor, não. Estou com esse problema, esse. Não estou vendo amor aqui, não. O filho honra seu pai. E o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? O filho honra seu pai. O servo honra seu senhor. Eu sou o pai de vocês, porque cadê a honra? Vocês não me honram. Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Onde está a honra? É fácil dizer, né? Não, eu amo a Deus, eu amo isso. Cadê a obediência? Cadê a honra? Cadê o temor? Onde está a honra que me devida, que me é devida? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes.
São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Vocês desprezam o meu nome, vocês não me honram, vocês não me temem, vocês não enxergam o meu amor. E vocês perguntam ainda, onde está esse amor? No que nós temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, vocês estão trazendo comida impura para o meu altar e vocês estão perguntando de que maneira te desonramos? Você vai ver que eles estavam oferecendo o resto do tempo, o pior das ofertas, animal cego, aleijado, até roubado. Eles ofereciam o pior. E a pergunta é, mas onde? Que jeito? Por quê? Estou vendo isso não. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Não é verdade que um filho honra um pai trabalhador? Honra um pai e um trabalhador honra seu patrão? Eu vou ler na mensagem, porque ainda mais claro. Eu sou o pai de vocês, cadê a honra? Eu sou se sou o seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos Exércitos, de anjos, está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem, e vocês perguntam o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem o altar do eterno já não tem importância, o culto ao eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais de que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes, aleijados, isso não é desonroso? Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Aí vocês choram, porque eu estou longe de vocês. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Você abandonou sua mulher, você abandonou seu marido, você abandonou a sua família, você quebrou princípios seríssimos. E você pergunta, por que eu não estou aceitando? Vocês têm cansado, Senhor, com as suas palavras. Como temos cansado? Onde temos desonrado? Onde não estamos amando? Onde estamos desprezando? No que nós estamos te cansando? Vocês ainda perguntam quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. E Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Quando vocês olham para quem está fazendo tudo errado, inclusive vocês, né? O que vocês dizem? Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. Ah, não é tão ruim assim o que Ele faz. Quando você está no erro,
você vai apoiar o erro do outro. Não é tão errado assim. Não é tão injusto assim, gente. Deus não é. Você está pegando no pé, não precisa disso tudo. Onde está o Deus da justiça? Muitos têm cansado o Senhor com os questionamentos, com assuntos estúpidos, mas não enxergam que estão distantes da luz. Isso é a prova do tormento, porque acenderam suas próprias tochas. Onde é o Deus da justiça? Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser? E está tudo bem. Isso aí não é tão ruim, não. Quando você está cego e aquilo toma você, você vai vivendo essa vida. Não, mas onde? Não, mas do que eu estou errando? Não, mas onde está meu pecado? Onde está meu erro? E aí você começa a olhar e já, não acho que isso aí está tão... não, para mim não é tão ruim assim não, óbvio. Aquilo já te diz respeito. Aquilo não te incomoda. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas, estão me roubando. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Parece que não é verdade, né? Tem caqui para... No que nós temos te desonrado? No que nós temos pecado? Onde nós temos te desprezado? O que a gente tem feito de errado? Onde é que está meu erro? Onde eu tenho te roubado? Você quebra todos os princípios. Você não respeita o casamento, você não dizima, não oferta, você oferece o que há de pior, você não me dá prioridade, você não obedece à lei, à palavra que está sendo pregada. E está perguntando onde você está errando? Você faz as coisas do seu jeito? Algumas pessoas aparecem na igreja quando elas querem. Ela juntou uma ceia. Você sabia que a reunião mais importante da sua vida não é da sua formatura, nem o dia que o seu filho nasceu, é o dia da ceia? Você sabia que a parte espiritual é a que vai sustentar tudo na sua vida? Mas se você não tem essa visão, e você tem suas prioridades, e vai oferecendo para Deus o que está estragado, cego, o que sobra, as sobras, o resto, o que é ordinário. E aí pergunta, por que sua vida está assim? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que a sua vida não é plena?
No que nós temos falado contra ti? Tem gente que reclama de Deus o dia inteiro, o tempo inteiro. Ai, é muita luta, é muito difícil, aquilo é muito difícil. Reclama das vitórias. Até do que ele pediu. Tem uma vida abençoada e reclama. Reclama do que Deus deu. Queria uma família, reclama da família. Queria um casamento, reclama do casamento. Queria filhos, reclama dos filhos. Queria uma casa, reclama da casa. Reclama de tudo. Aí, mas no que temos dito palavras duras? Quando você não honra, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? No quê? Eles estavam tão cegos que eles não conseguiam ver. O Senhor estava corrigindo, ele estava dizendo, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Onde? Que é isso? Não é bem assim, não. Busque a revelação do Espírito Santo. Para ajudar você a ver qual a sua real condição espiritual. Para você estar na realidade espiritual. Que alguns têm cansado, Senhor. Com os seus questionamentos, com as suas lamúrias. Choram. Como eles... porque o Senhor não me responde, o Senhor não aceita o que eu estou fazendo. Não sei por que isso acontece. Eu sei, você quebrou princípios. Você quebrou princípios que você não podia ter quebrado. A essência numa mentira é a mesma numa obsessão. É pecado. Na mentira, a pessoa conhece o pecado dela, em sua consciência, mas procura enganar os outros dizendo que não pecou. Na obsessão, ela não apenas diz que não tem pecado, mas psicologicamente, loucamente, insanamente, ela acredita que vive no... que ela ainda está certa. Que ela está certa. Porque se você não conhece a verdade, e se você não ama a verdade, e se você não se aprofunda na verdade, a mentira toma conta de você. E se você permitir a sua consciência ser cauterizada, daqui a pouco você está tratando o que é errado de certo. Como a gente vê um monte de gente fazer. E viver desse jeito. Muitos orgulhosos são obcecados. A verdade é que aí dá outro assunto, né? A tendência dos soberbos é conceber pensamentos sobre si mesmos e acreditam que são como pensam. Que são. Desejam que os outros também creiam que são daquele jeito. Eles fazem qualquer coisa por isso. A obsessão está relacionada a um coração endurecido, cego. Quando o obcecado faz algo errado, o coração dele insiste em dizer que está certo.
quando a palavra está dizendo, está errado. A palavra está dizendo, está errado. Mas ele está batendo e está dizendo, não. No quê? Onde? É mais fácil ele dizer, então, como aquela escritura do início. Deus é mentiroso, não ele. Se você se afastou da luz, volta para a luz. Porque quem se afasta da luz acaba acendendo as suas próprias tochas. Não tem como. Se você vive uma mentira, você vai viver em tormento. Se você quer fingir que não, se você quer se convencer, se você já até chegou num nível de cauterização tão sério que você agora, a Bíblia diz que não, mas você quer arrumar uma justificativa. E arruma. O pior é que arruma. Você ouve um monte de obcecados por aí. Eles encontram, eles forçam o texto bíblico, eles tentam dar uma conotação totalmente diferente e vai incutindo. E quem está à procura daquilo, ele não quer mudar, a pessoa não quer mudar, ele vai à procura daquilo. Ele acende a sua própria tocha. O seu próprio fogo, né? Mas que fogo? Se a palavra é fogo, é martelo. Deus é luz. Que luz é essa? É a luz do engano. É a sua luz. Eu tento parecer uma coisa, eu tento convencer, eu tento mostrar uma espiritualidade, mas não é a realidade espiritual contida na palavra de Deus. E aí o Senhor usa. Eu comecei lendo isso, Moabe é minha bacia de lavar. Ele usa dos meios para lavar a pessoa. Mas tem gente que não aceita. Então, ao invés dela passar pela lavagem, pela purificação, ela se afasta e faz do jeito dela. E acende a sua própria tocha. E vive no engano. Vamos nos colocar em pé. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos buscar consciência. Nós vamos buscar a ajuda do Espírito. Peça ajuda do Espírito Santo. E diga para Ele que você não vai sair daqui desse jeito. Você não aceita sair desse jeito. Você vai fazer aquilo que eu falo sempre, uma risca no chão. E vai se levantar. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero viver essa loucura, essa cegueira.
Eu não quero viver um engano, uma mentira. Eu estou lendo, a palavra está me dizendo algo. Mas eu insisto que não, porque não é o que eu quero. Você pode viver a sua vida como você quiser, ela é sua. Você pode tentar se esquivar da verdade o quanto você quiser. Mas a verdade vai continuar sendo verdade. A luz vai continuar sendo a luz que só a palavra de Deus pode brilhar. Se a luz da sua vida não vem da palavra de Deus, então é porque você acendeu sua própria chama. Seu próprio fogo. Sua própria tocha. E aí, qual a decisão que nós vamos tomar aqui hoje? Como nós vamos viver? Como os alienados, como os obcecados, os cauterizados, ou como mentirosos mesmo. Eu sei, eu tento parecer que não sei, mostrar que não, mas eu sei. Ou eu decidi me convencer de um negócio que a palavra está me dizendo, não. Não é assim. Espírito Santo. Não dá para ir a lugar nenhum se o Senhor não vier e nos ajudar. Nenhuma palavra vem por acaso. O Senhor conhece os corações. O Senhor sabe o que está acontecendo. Os princípios quebrados. Os enganos. As mentiras que muitos contaram para si mesmos. As tochas que muitos acenderam. Talvez muitas vezes a palavra vem e o que sai é mais um questionamento. Mas onde? O quê? Por quê? Não estou vendo. Não vejo assim. Não é meu ponto de vista. Não concordo. Quantos que a vida é dizer eu não concordo? Eu não concordo. Eu não concordo. Isso é injusto. Não é bem assim. Não estão vendo o meu lado. O Senhor está dizendo, para. Isso não é tão ruim assim. A tua palavra está dizendo que é errado, que é injusto, que é pecado. E muitos estão dizendo, não é tão ruim assim. Não é tão cruel assim. Não é tão injusto assim. Não é tão errado assim. E o Senhor está dizendo, pare! Dê lugar à verdade. Dá lugar à verdade. Dá lugar à verdade. Minha palavra é a verdade. Busca saber o que está escrito e siga
Arrisca o que está escrito. Não passe por cima do que está escrito. Espírito Santo, eu oro. Só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode iluminar, só o Senhor pode clarear, só o Senhor pode falar, entrar lá no cerne, no profundo desse coração. E colocar luz e desvendar e derrotar a mentira e o engano hoje. E eu oro para que a mentira, o engano caiam por terra em nome de Jesus. Para que essa obsessão caia por terra em nome de Jesus. Para que essa alma que está cauterizada, essa consciência cauterizada, tenha a sensibilidade do Espírito. Para que ela tenha sensibilidade do Espírito. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa veja o que ela não estava vendo. Que essas vendas caiam, que o agravo dos ouvidos seja tirado, que essa insensibilidade da consciência seja arrancada, que hoje todos nós possamos ver com clareza, com discernimento, com revelação. Nos dá revelação, nos dá uma palavra revelada. Nós queremos a revelação, então entra. Espírito Santo, só o Senhor pode revelar para esse coração. Dar clareza, colocar a luz, que só a sua palavra pode iluminar. Só a tua palavra ilumina. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a sua palavra. Através da sua palavra a gente sabe por onde andar, onde pisar, onde não pisar, como viver. O que cabe, o que não cabe, o que dá certo, o que não dá, o que é certo, o que é errado, o que é doce, o que é amargo, o que é injusto, o que é justo. A tua palavra diz tudo. O problema é que muitas vezes a vontade é mais forte, o desejo é mais forte. O que a pessoa quer é que tem prevalecido na vida dela. Ela insiste em ceder para aquilo que ela quer, para aquilo que ela sente. Vem até nós. Faz uma obra aqui. Faz uma grande obra, Senhor. Talvez tem pessoas, por conta de uma paixão, ignorando a verdade, por conta de um desejo, ignorando tudo que está vendo. Quantas pessoas que por conta dos seus desejos, das suas paixões, por conta de um sentimento, ignora tudo que está na cara. Ignora a verdade. Ignora o que o Senhor está dizendo. Quantas vezes o Senhor está mostrando e a pessoa ainda está lá, não, mas não é tão ruim assim. Não, mas não é, Deus não vai ligar com isso. E o Senhor está dizendo, pare. A minha palavra é a verdade. Se está escrito, fique com a verdade. A minha palavra é fogo, é luz, é a verdade. E é com ela que você tem que ficar. E você só será feliz e pleno vivendo a luz dela.
agarrado a ela, andando a sua luz. Coloca a luz, Senhor. Que hoje todos vejam, todos entendam. E se porventura ainda havia alguém inocente, porque eu nunca tinha ouvido uma palavra assim, hoje não é mais. E ele tem a chance de mudar, ele tem a chance de viver uma vida totalmente diferente. Uma vida plena. Eu não posso ir além disso, mas o Senhor pode. O Senhor pode mudar tudo. Muda. Entra, Espírito Santo. E que possamos fechar uma palavra tão especial, salvadora, tocando no teu corpo e trazendo à memória o poder que foi nos dado. O poder que foi nos dado através da cruz. Continue falando. Continue se manifestando. E que desse trabalho, desse jejum, no final desse dia, que eu possa ver um povo totalmente diferente, transformado, sair, para viver num nível alto, e nunca descer a um nível baixo. Porque se a tua palavra diz que é a verdade, que está errado, que é mentira, que esse é o lugar, então é naquele lugar que devemos estar. Que tal coisa não cabe na nossa vida, então não cabe. Que temos que passar por determinada situação, então nós vamos fazer, vamos passar. Quantos foram esquartejados, crucificados, queimados, comidos por feras, por amar o Senhor? E não podemos, por amor ao teu nome, sair de um ambiente, de um relacionamento ilícito, ficar num casamento difícil, porque é muito difícil para a nossa carne. O Senhor não está pedindo para alguém ser queimado vivo na fogueira e não negar o teu nome. Na nossa sociedade, no nosso tempo, isso não ocorre. Temos liberdade religiosa. Por mais restrições que possamos viver, temos liberdade. Então, o que o Senhor está pedindo? Perdoe. Abandone o sexo ilícito. Os negócios ilícitos. Volte para o seu casamento. Honre o seu casamento. Abandone a mentira, o engano. Vá para sua casa. Cuide dos seus. Honre sua família. Eu não sei. Mas o Senhor está nos mandando uma mensagem aqui. Tem misericórdia, Espírito Santo. Deus, rapaz, parei, mantenha os olhos fechados. Rapaz, você está cortejando a sua enteada. Você vai fazer uma loucura, rapaz. Você está fazendo no seu coração. Pare! Isso será a tragédia da sua vida. Rapaz, pare. A sua inconsequência, a sua promiscuidade, a sua mentalidade promíscua
Você pensa com o seu órgão sexual o tempo todo? Seja liberto aqui hoje, rapaz. Deus tem visto e muitas vezes livrou de uma tragédia. Mas hoje Ele te avisa: ou você vai se converter, ou você vai destruir com a sua vida. Você tem um espírito lascivo. E você levou para dentro dessa casa. Espírito do mal. Espírito do mal. Que quer devastar com essa vida e essa família. Sai em nome de Jesus. Saia. E você vem alimentando isso. E ainda tentando se convencer que não é tão mal. A sua falta de temor está embrulhando o estômago de Deus, porque você é um morno. E é por isso que tanta coisa na sua vida podia andar. E é sempre uma trava. Porque você é carnal. Mas hoje é a misericórdia de Deus te cobrindo. Ela te cobre e cobre essa família. Então Ele me levanta e diz: para derrotar esse demônio, que é um demônio familiar, é um demônio que acompanha a sua vida. Mas eu digo hoje, em nome de Jesus, saia! Eu amarro e lanço no abismo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um homem aqui que a sua mulher não vem mais à igreja. E você é um acomodado. E ela está te traindo, e você sabe que ela está te traindo. Mas ela põe dinheiro dentro de casa. E você aprendeu a viver essa vida lamentável, miserável e egoísta. Onde você vê isso afetar a sua casa. Filho. O Senhor está mandando você botar um ponto final nisso. Confronte essa mulher. E larga de ser covarde. E ter medo da vida. Você provocou essa situação. Ela não te admira. Ela nem sequer te respeita. E o Senhor está dizendo: você é o cabeça. Mas você agiu como Adão. Você entregou sua autoridade, você entregou tudo. E quando um homem entrega, o diabo assume. E traz tantos desajustes. Você está na igreja ouvindo a palavra há tanto tempo, não é? É isso que o Espírito me diz, eu não sei quem é você. Mas o Senhor está dizendo: arrume isso. Levante-se. E arrume isso. Ó Espírito Santo, ajude-nos. Ajuda-nos. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, meu Deus. Meu Deus. Nesse mundo de trevas, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. É tanto engano, é tanta mentira, é tanta distorção. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Mais uma vez eu consagro esse propósito, esse projeto.
E eu tomo posse que esse será o melhor ano da vida do nosso povo, em nome de Jesus. E que um povo santo, purificado, santificado, refinado, está se levantando, se alinhando com o Senhor para viver uma vida gloriosa. Obrigada, meu Deus. Amém, amém, amém.